A palavra de Deus é viva e eficaz em suas ações, penetrando os sentimentos, vai ao íntimo dos corações. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Mas o Filho do Homem, quando ele vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Num tempo de silêncio, nos recolhamos em oração, peçamos ao Divino Espírito Santo o auxílio que necessitamos para compreender esta palavra. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos caminhando com Jesus para Jerusalém. Hoje já começamos o capítulo 18. Domingo passado nós vimos Jesus curar os 10 leprosos. 10 foram curados no corpo, mas somente um foi curado no corpo e na alma. Porque a cura transformou em homem que agradece. O papel e o lugar da fé em nossa vida é a questão decisiva. Qual é o papel? Qual é o lugar? O que é a fé? E da fé que cada um experimenta, um modo que sofre uma variação enorme em cada um de nós, o modo
de experimentar a fé, se traduz em oração. O que é a fé e o que é a oração são as duas perguntas que a gente precisa deixar claro hoje. Vamos lá? No seu folheto aí, o número 9, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos 1 ao 8. Só para recordar, depois da cura dos 10 leprosos, no comecinho aí, nesses 7 versículos do começo do capítulo 18, tiveram 2 acontecimentos. Os fariseus chegaram em Jesus e perguntaram a ele assim: Senhor, quando vai vir esse reino de Deus que o Senhor prega? Os discípulos chegaram em Jesus e perguntaram: quando vai chegar esse tal desse reino de Deus? Onde? Desculpe, os fariseus perguntam quando, o tempo, e os discípulos perguntam onde, que lugar a gente pode ver, apalpar, e em que tempo acontece esse reino de Deus. Esta é a nossa inquietação, irmãs e irmãos. Quando e onde as coisas vão ficar em nossa vida, como a gente sonha que Deus quer e espera que fique como Deus quer. Quando e onde? Enquanto não ficam como Deus quer, a gente é tentado a apelar para a fé e para a religião, para que as coisas, já que não estão como Deus quer, que ao menos fiquem como eu quero, que ao menos fiquem como nós queremos. Na imensa maioria das vezes, não entendendo o que Deus quer para nós, e nem compreendendo muito bem o que é esse negócio de reino de Deus, nós fazemos um atalho, sublimamos a compreensão, criamos uma bolha artificial, necessariamente falsa, fantasiamos uma religião tomada de um monte de coisas que nós mesmos criamos por nossa conta própria, a partir dos elementos da cultura, da tradição, da internet, das superstições populares, das crendices. Criamos uma bolha e dizemos: esse negócio do que Deus quer, uma hora vai ficar, mas enquanto não, eu estou batalhando para ficar como eu quero. Pronto. O querer de Deus e o querer seu, como é que deve ser movido o seu querer? O que é a fé e o que é a oração na condução da sua vida, enquanto você espera, como rezamos no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Entremos, portanto, no texto. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Pronto. O problema é, quando é que o reino de Deus vem e onde o reino de Deus vem? Ao invés de responder quando e onde, Jesus remete para dentro. Rezar sempre, nunca desistir. A imensa maioria de nós, quando as coisas não ficam como nós queremos, nós vivemos mais do que em todas as épocas do mundo a cultura do cancelamento. Não ficou como eu quero, cancela. Cancela a consulta, cancela o tratamento, cancela o medicamento, não é? Cancela a religião, cancela meu cadastro lá na igreja do dízimo, cancela. Não ficou como eu quero, cancela essa aliança, cancela essa religião, cancela esse casamento, cancela. Jesus remete que estas inquietações e insatisfações sejam enfrentadas a partir de uma reserva, aqui dentro. A oração. Sempre, sem nunca desistir. Vamos lá?
A historinha, essa historinha que Jesus conta, esta parábola, como toda parábola, supõe um esforço de quem escuta. Se você escutar a parábola e você não entrar na parábola, e você não se tornar personagens da parábola, para que você seja envolvido na sentença conclusiva da parábola, ela não tem aplicação nenhuma. E a parábola, eu já disse, a parábola é um método da oratória de Jesus, em que ele conta para a gente uma historiazinha, para ajudar a gente a meditar e refletir sobre questões da nossa vida. Ao contar a historiazinha, ao construir os personagens, os símbolos da parábola, ele desenvolve uma narrativa que parece que ele concorda com o jeito que a gente pensa as coisas. A técnica da parábola é falar com você, fazendo você pensar que Deus pensa igual você pensa. E você se empolga e se entrega na parábola. Quando você está convencida de que é desse jeito mesmo, aí a conclusão é um golpe que puxa necessariamente uma radical mudança na compreensão aqui e lógico, consequentemente, a mudança no resto da vida. Vamos lá. Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Presta esse juiz? Presta? Não respeita homem algum. Até que temer a Deus numa sociedade laica, a gente não vai pedir isso do juiz. Mas ele não respeita homem algum. Pronto. Na mesma cidade havia uma viúva. Vai? Que vinha à procura do juiz pedindo: Brada. Faze-me justiça contra o meu adversário. Espere lá. A história é sobre oração. Oração é algo que você cultiva a partir da sua interioridade. A cidade, porém, onde tem um juiz que não teme a Deus e não respeita homem algum, e a cidade que tem uma viúva e que grita e clama, é a sua interioridade. É aqui dentro. Está falando sobre oração. Oração parte daqui de dentro. O juiz representa o sensus da justiça, o conjunto de aprendizado herdado, acumulado ao longo dos anos das culturas e dos povos, ordenado em regime de leis, num estatuto de normas. O juiz estuda essa ciência, e esta ciência jurídica é aplicada em seus princípios no ordenamento da vida e das relações das pessoas. Então, o juiz representa uma autoridade diante de um conjunto pactado, conceituado e aceito coletivamente como esse é o primado que rege a nossa vida. A ordem da justiça. O juiz é o mediador entre a lei e a realidade. Ele intermedia. A viúva no Evangelho é símbolo por excelência, diferente, graças a Deus, das conquistas do mundo e do avanço, inclusive da justiça, diferente das viúvas de hoje. Mas na Bíblia a viúva é a personificação daquilo que chamamos da pessoa em situação de vulnerabilidade. A viúva, o órfão, o estrangeiro, o nu, o doente, o preso, o faminto, o sedento, estão em estreita ligação com a figura personificada na viúva. É uma pessoa, ser com toda a dignidade de ser, gente, mas que não encontra, do ponto de vista institucional, nenhum respaldo. Não tem marido,
não tem filho nesse caso aqui que tutela, não tem também a justiça que resguarda a dignidade e o direito dela. Primeira pergunta desconfortável: como é que você enfrenta os problemas da sua vida quando as conclusões não estão de acordo com o que você pensa que seria a justiça aplicada na sua vida? Como é que você reage? Como é que você se mobiliza? Na sociedade do cancela, nós temos receitas. Daqui um pouco a gente vai entrar nela, em receitas polêmicas. Durante muito tempo, vamos lá? Bom, a viúva, embora é personificação da vulnerabilidade, ela tem uma coisa importante: ela reconhece que ela é uma pessoa, ela reconhece que existe o senso de justiça, e ela reconhece que existe a mediação institucional, o juiz. Então ela é uma vulnerável, mas não é tão vulnerável assim. Ela é uma cidadã, ela compreende as coisas. Quem eu sou, o que é o senso da justiça e a mediação da justiça, para a viúva está claro. Está claro? Porque para muita gente hoje não está claro isso. A fake news trouxe a indústria do espanto e da insatisfação indignada e revoltosa em todo o mundo, e parece suscitar na viúva uma fúria violenta. Mas a viúva não reage assim. Vamos ver? Ela diz: faze-me justiça contra o meu adversário. E ela ainda tem um problema: um adversário. Ela reconhece quem ela é, reconhece a justiça, reconhece a mediação e sabe que tem alguém que lhe causa prejuízo. É complexo. Supõe um esforço de inteligência e de mobilização da sua vida, da sua identidade de pessoa humana. Estamos falando de oração, não estamos falando de justiça. Vamos lá? Versículo 4. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou. Vamos entrar na cabeça do juiz? Leia. Eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Pela segunda vez, primeiro Jesus falou que ele não temia a Deus e não respeitava homem algum. Agora ele mesmo confessa que ele não teme a Deus e não respeita homem algum. Continue. Mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. Então, a insistência da viúva gera aborrecimento, desconforto para o juiz. O juiz diz: vou fazer-lhe justiça. O juiz não diz que vai dar-lhe uma sentença para desocupar. Ele, apesar de ser injusto, ele resolve que vai fazer justiça. Aqui tem consequências dramáticas. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. Ele sabe que a injustiça cometida por ele pode gerar uma fúria revoltosa e violenta. Mas a viúva não apela para a violência. Pode pegar pesado? Pode? As regrinhas para você ler as notícias de jornais dos dias de hoje, seu domingo. A viúva, ela não apela para uma anarquia. O que é a anarquia? É a negação de qualquer mediação institucional para resolver as coisas, não é? É isso? A viúva não apela para a anarquia.
Ela não compra uma arma e diz: vou meter bala no meu adversário, vou acertar uma nesse juiz. Ela resolve assim? Não. Então ela não é uma anarquista, como a sociedade de hoje é. Justiça com a própria mão. Segundo, ela não faz uma mobilização para dizer que a justiça não é justiça porque as coisas não estão do jeito que ela quer. Pelo contrário, ela reconhece a justiça, reconhece a dignidade que ela é, e o juiz, ainda que seja um homem confessadamente que não presta, ela, aqui vem a conclusão mais elevada do Evangelho. Talvez, para alguns até vai demorar compreender claramente a conclusão. O que é o senso de justiça de uma pessoa que tem fé? Primeiro, respeitar a justiça, a lei. Segundo, reconhecer as mediações. Terceiro, identificar o adversário. Quarto, reconhecer sua dignidade. Quinto, se mobilizar para que a sua dignidade seja resguardada. Quando isso é feito, a viúva, fragilíssima, mas num processo de mobilização de modo correto, ela consegue suscitar que uma estrutura injusta, o juiz, produza uma sentença justa. Fé é um trem bem mais elevado. Fé não é quebrar a delegacia, quebrar o fórum, quebrar a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, o Senado, quebrar e dizer não presta. Fé é ser capaz de mobilizar para que mesmo estruturas injustas, pela mobilização das forças da viúva, ela consegue apertar e produzir sentenças justas. Está entendendo? Isso serve para os dias de hoje? Está entendendo as consequências disso? Lembra que eu falei que o trem era pesado. E lembra que nós estamos na sociedade do cancela. Se esse juiz não dá a sentença que eu quero, quebremos o tribunal e coloquemos outro juiz, ou a gente compra uma arma e faz a justiça como nós queremos. Não está assim? Façamos a justiça com as nossas próprias mãos. A viúva é modelo de alguém que não monta uma justiça com a própria mão. Não mancha a dignidade de direito que ela tem. Pronto. Agora vem a parte mais difícil. Como sair dessa parábolazinha e saltar para a relação com Deus? Vamos lá? É difícil demais esse salto. Versículo 6. E o Senhor acrescentou pela terceira vez: escutai o que diz este juiz injusto. O juiz é o quê? Injusto. Pronto. Tem muita gente que reza, quando reza, pensando que é uma viúva gritando com um juiz injusto. Você, quando fala com o Pai Eterno, você se coloca como uma viúva, vítima, machucada, desprezada, oprimida, negada para o mundo, falando com medo com um juiz injusto, que você vai ter que vencê-lo no grito? O que é a oração para você? Escutai o que diz esse juiz injusto. Aí, do que o juiz injusto falou dele mesmo, Jesus salta para Deus. Versículo 7. Brada a igreja. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Você acha que Deus vai fazer justiça? A justiça é conforme o senso divino
Ou a justiça você já tem e diz para Deus assim: Senhor, tal e tal situação está errada, o Senhor tem que me ajudar a chegar a essa conclusão. De vez em quando as pessoas vêm para mim para pedir bênção, oração, porque está com um processo, e para que o processo ande logo e chegue à conclusão. Eu tenho que ser uma coã. Vocês sabem o que é coã? Uma ave de mau agouro. Eu tenho que ser uma coã no terreiro da pessoa e dizer para ela: irmã, vou pedir a Deus rezar com você, mas se os censos da justiça for diferente da conclusão que você já tem, você acatará? Ou para você a justiça só é justa se ficar do jeito que você quer? Ou para você Deus só é Deus se as coisas ficarem como você grita que tem que ser? O que é a fé para você? O que é a oração para você? É a mobilização das suas forças internas, que grita até Deus ficar com medo e fazer a sentença para você? Jesus está fazendo o salto e corrigindo. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele, bradem: será que vai fazê-los esperar? Deus faz esperar? Jesus responde: vai. Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Você é uma pessoa que experimenta a pressa da mão de Deus fazendo justiça em sua vida? O que é a pressa da mão de Deus fazendo justiça na sua vida? Olhe para a cruz. Jesus caminhando para Jerusalém, falando para os discípulos que chegando lá ele vai sofrer esse processo, um processo mentiroso, falso, injusto, calunioso. Vão matá-lo, sentenciá-lo, pregá-lo na cruz, não é? Ele é a personificação da viúva, aqui, da vítima. O que é a fé? O que é a oração? É a experiência do amor de Deus que me move a caminhar em minha vida e em minha missão, sabendo que, sendo fiel a Ele, eu enfrentarei rejeições no mundo e enfrentarei esse tipo de hostilidade, humilhação e morte, mas que a justiça de Deus é apressada. Eu caminho para a cruz dizendo: não me apavora a cruz, porque já experimentei um amor tão grande do Pai, que eu tenho certeza que venha a desgraça que vier, a resposta de amor dele será maior do que todas as respostas malditas que vierem. Amém? Entendeu o que é a fé? É uma experiência antecipada, do sofrimento que vai passar e da vitória que vai ter. Fé, portanto, não é garantia matemática. De que não vai ter problema, de que vai ficar livre do problema. Fé é garantia de que a mão dele vai me sustentar, eu vou enfrentar, vou passar por isso tudo aqui. No terceiro dia, ele vai bater na porta do túmulo e dizer: filho, desperta, levanta, bora dessa, passou. Amém? Vença o que vem agora, o que é a fé, e para que rezamos? A sentença final é a conclusão mais difícil de engolir. Leia: mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Gente, prestemos atenção numa coisa. Volta comigo lá no versículo 1. Só uma ideia que eu quero com vocês. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de
rezar sempre e nunca desistir. Pronto, aí ele conta a parábola todinha e conclui dizendo: mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? O que é a oração? Esse é o salto que precisa de inteligência, da filosofia grega. O que é a oração? A oração é uma experiência de cultivo da relação com Deus que sustenta a minha e a sua fé. Para que é que nós rezamos? Para manter acesa a lâmpada da fé. Nós não rezamos para conseguir que as coisas fiquem como nós queremos. Jesus conta a parábola da oração, conta uma história toda mirabolante que parece bagunçar a cabeça da gente e conclui dizendo: a oração, rezar sempre e nunca desistir, para quê? Porque o mais importante é quando o Filho do Homem vier, encontrar fé no coração de cada homem e cada mulher. Está claro? Para que rezamos? Para sustentar a fé. Mas eu agora vou fazer uma provocação que eu fiz comigo essa semana. Todos nós, na oração, quando rezamos, temos dentro de nós um juiz pretensioso, arrogante. Todos nós nos tornamos juízes. Com o advento maldito da indústria da mentira e da manipulação da verdade, que cada um pode fazer o videozinho que quiser e interpretar do jeito que quiser, não é? Todos nós nos tornamos juízes de tudo. Nós estamos o tempo inteiro julgando e dando sentença. Mas dentro de nós também tem uma viúva frágil. Não tem? Um sentimento de fracasso, de humilhação, de abatimento, de injustiçado. O tempo inteiro conflitua dentro de nós um arrogante juiz ou uma juíza e uma frágil viúva. Rezar é entrar dentro de si mesma, dentro de si mesmo, encontrar nesse juiz que tem em você e nesta viúva que tem em você, encontrar o que precisa ser limpo, purificado, vencido e superado destes dois personagens para sustentar uma terceira realidade mais importante. Não o juiz arrogante, não a viúva vítima, mas sustentar aqui dentro um homem, uma mulher de fé. Amém? Encontre uma terceira pessoa nessa realidade interna da sua vida. Nem escolha o juiz, nem escolha a viúva. Você fica o tempo inteiro interpretando o personagem dele ou dela. Encontre em você uma mulher, um homem de fé, de cultivo de uma amizade com Deus, sabendo que é Ele que me sustenta, é Ele que te sustenta. Rezar é ativar dentro de você uma paciência, cultivar dentro de você a chama vigorosa da fé que passa por todas as provações, de um juiz iníquo a uma viúva frágil, mas você é sempre homem e mulher experimentado no amor de Deus, que escuta você bem depressa. Amém? Amém? Amém. Incline sua cabeça. Ative esta lâmpada da fé em você. Peça ao Espírito Santo para ajudar você a colocar um pouquinho de combustível na lâmpada da sua fé, no seu coração, na sua alma. Não seja uma viúva anarquista, quebrando tudo e querendo que as coisas fiquem como você acha que tem que ser. Não seja uma viúva vítima,
coitadinha, mas também não seja um juiz arrogante, prepotente, cioso de si. Seja uma mulher, um homem que experimenta bem depressa a justiça de Deus, que te ama, que te sustenta, que te conduz, que te ampara, te salva de você mesma, de você mesmo. Fale com Ele. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor. Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Põe a mão no seu coração e canta: Jesus. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Canta de novo. Lava, purifica e restaura-me de novo. Lava, purifica e restaura-me de novo. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus. E nós seremos o teu povo. Seremos o teu povo. Derrama sobre nós Derrama sobre nós a água do amor. A água do amor. Espírito de Deus, nosso Senhor. Espírito de Deus, nosso Senhor. Canta. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar. meu coração. Fiquemos em pé. Estenda a sua mão aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, por sua morte na cruz, por sua morte na cruz, por seu sangue derramado, por seu sangue derramado, por sua humildade por sua humildade e humilhação, e humilhação, eu te peço, eu te peço, põe em mim põe em mim um coração um coração manso e humilde, manso e humilde, obediente, obediente, perseverante perseverante na oração. na oração. Faz de mim Faz de mim um zeloso discípulo um zeloso de na vida de oração. a vida de oração. Guarda, Senhor, Guarda e sustenta E sustente a minha fé. a minha fé. Não permita Não permita que a minha arrogância, que a minha arrogância, a minha prepotência a minha prepotência me destrua me destrua como aquele juiz. como aquele juiz. Não me deixe ser Não me deixe uma vítima uma vítima o tempo inteiro, o tempo inteiro abalado abalar com minha pena com minha pena de mim mesmo de mim por meus fracassos. meus fracassos. Ergue-me, Senhor, Ergue-me, como seu discípulo. como seu discípulo. Põe em mim Põe em mim a firmeza da fé. A firmeza da fé. Acende em mim Acende a luz da fé. a luz da fé. Aumenta, aumenta, fortifica fortifica a minha fé. a minha fé. Dá-me, Senhor, Dá-me, Senhor,
zelosa disciplina zelosa disciplina na vida de oração. na vida de oração. Amém. 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 Amém.